Para quem não me conhece ainda, eu sou Elisa Giacomini Bezerra, eu sou analista de perfil comportamental, encantada e apaixonada por conhecer pessoas, né? Sou Master Coach, sou formanda, esse ano eu formo em psicanálise e, como eu falei, assim, eu sou apaixonada pelo comportamento humano, pelo ser humano e tentando entender nós como filhos de Deus e como indivíduos diferentes que somos, né? Sou casada há 18 anos, tenho 2 filhas lindas, uma de 16 anos e uma de 11. E estou aqui para contribuir com vocês um pouquinho nesse mês, que a Aline teve essa excelente ideia da gente conversar sobre o Setembro Amarelo. Engraçado, né, Aline, que todo mundo fala Setembro Amarelo, mas ainda existe um tabu, existe ainda uma situação e o medo de se falar sobre isso, né? E é importante, tem que se falar. Exatamente. E aí, parabéns pela escolha do tema. E assim, fiquei muito feliz, e você sabe, me convida, eu estou a postos. E vai ser um prazer contribuir com todos que estão aqui. E vocês que estão aí, por favor, vamos mandar o aviãozinho para mais gente, para ter conhecimento, para a gente compartilhar ideias, medos, dúvidas, angústias. Para isso que a gente está aqui, né, Aline? É isso aí, tem que quebrar o silêncio, né, Elisa? E eu estava lembrando do ano passado, né, que nós duas fizemos uma campanha nas escolas, foi bem no Setembro Amarelo, e a gente foi falar sobre o bullying, né, e que saudade que me deu de estar palestrando com você, com aquelas crianças ali, adolescentes, e como também é assustador o quanto vem crescendo o número de suicídios de adolescentes, de crianças e adolescentes, na verdade, né? Dizem que o Brasil está em 4º lugar em número de suicídio e praticamente 32 suicídios acontecem por dia, então é um número muito grande e alarmante, né? Vocês que não sabem, meu esposo que trabalha em delegacia, atende adolescentes, muitos deles mutilados, com tentativa mesmo de cortar o pulso, e às vezes os pais não sabem lidar com a situação. Alguns pensam que é uma forma de querer chamar a atenção, alguns pensam que é coisa do inimigo, né? Mas na verdade existe aí uma doença que precisa ser tratada e um profissional que precisa ser procurado, né, Lisa? Nós sabemos que essa área Exatamente. É o profissional mais indicado para que esteja acolhendo essas pessoas que falam sobre morte, que tem esses sinais de depressão, tem que procurar o psicólogo, tem que procurar o psiquiatra. E o que me deixa feliz, Elisa, é que eu vejo uma parceria, eu tenho recebido como coaches, pacientes que são indicados por psiquiatras e psicólogos, que hoje reconhecem... Olha que coisa boa. É maravilhoso, eles reconhecem que o coach é uma ferramenta que pode ajudar e é muito bem alinhada ao tratamento médico, né? Sim, uma coisa não exclui a outra, né, Aline? Cada um dentro da sua área e contribuindo, assim como o psicanalista também, né, dentro da análise que é feita com os pacientes, cada um trabalhando em conjunto para um bem maior. Então, assim, não tem, eu acredito que tem se acabado com essa questão de vai estar tomando meu espaço, né? Não, psicólogo é psicólogo, coach é coach, psicanalista é psicanalista, psiquiatra é psiquiatra, e o conjunto que é o legal, né? Cada um trabalhando dentro da sua área e ajudando aí. Exatamente. Porque suicídio, ele dá para prevenir. O que acontece? Às vezes as pessoas acham que quando a pessoa já está com a ideia na cabeça, não tem mais jeito, não tem mais volta. E é muito pelo contrário. Tem como sim, como você falou, se bem observado e encaminhado para os profissionais qualificados para cuidar, tem jeito. Inclusive, né? E assim, inclusive, né, Elisa, nós temos ferramentas que dentro do processo de coach, nós temos como detectar se tem algum sinal de depressão, e quando a gente analisa isso, a gente encaminha esse coach para o psiquiatra ou para o psicólogo e pede até um laudo para continuar o trabalho, o processo de coach, né, com essas pessoas. Exatamente.
Isso. E hoje eu fiquei curiosa, Aline. E aí, por que Setembro Amarelo, né? Por que amarelo? Tu sabe por que amarelo? Você sabe que eu não pesquisei, mas eu penso que o amarelo é um sinal de alerta, né? Mas me diga aí, você pesquisou? Também. Fala para nós que eu quero saber. Eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa porque, assim, fala-se Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo. E aí, o que aconteceu? Eu até anotei para não me perder aqui. Em 1994, aconteceu nos Estados Unidos, um rapaz, um jovem, ele cometeu suicídio dentro do xodó dele, que era um carro. Era um Ford... Cadê o nome do carro? Um Ford Mustang. 1968, era o xodózinho dele. E esse rapaz, ele sofria de depressão e tinha acabado um relacionamento. Então ele cometeu suicídio dentro do carro e deixou uma carta para os pais, escrevendo que os pais não tiveram nada a ver com aquela decisão dele, foi uma coisa dele. E aí no velório, os pais entregaram um bilhetinho para as pessoas com uma fitinha amarela amarrada no bilhete. E tinha assim escrito no bilhete: se você está pensando em suicídio, entregue este cartão a alguém e peça ajuda. E aí as pessoas que foram para esse velório pegaram esses bilhetes e entregaram para outras pessoas depois disso, né? Depois de um mês, várias pessoas começaram a ligar para os pais do menino, do Mike, o nome dele. Exatamente. Mike M. E aí começaram a ligar. E aí começou um movimento. Só que aqui no Brasil, a questão da prevenção do suicídio, ela é recente, ela é de 2015 para cá. Muito recente. Né? Então, por isso, muito recente. Então, é uma coisa que tem que se falar mesmo. E aí, a questão do amarelo, né? Por causa do carro Mustang amarelo. Então, tem que se falar sim, é muito recente. E a questão que você falou de estar cometendo jovens cada vez mais novos, né? A questão da adolescência. A segunda maior causa de mortes de adolescente, Aline, de jovens de 15 a 24 anos, é o suicídio. Só vem depois de acidente de carro, por questão de álcool, de direção perigosa, essas coisas que acontecem às vezes na juventude. Mas assim, é muito alarmante, né? E vem, como você falou no começo, vem aumentando esses números. E a questão é muito triste, né? Porque nós nascemos para gozar de uma vida, né? Nós nascemos para viver. Exatamente. E eu penso que o nosso organismo, todas as nossas células, o nosso corpo, ele luta pela vida. Eu penso não, eu tenho certeza, ele luta pela vida. Quando se vê uma doença, ele dá uma febre para tentar matar o vírus, ele acelera, ele faz com que seja expulso aquilo do nosso corpo. Então, nosso corpo, ele não é preparado para morrer, nenhuma célula ela é preparada para morrer, né? Então, eu até penso que a pessoa que pensa em suicidar não é porque ela quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com uma dor que ela não está suportando, uma dor que ela não está mais tolerando. E quando ela vai cometer, o corpo grita, o coração acelera, a garganta aperta, a respiração, né, ela aumenta também. Então, assim, o corpo está ali gritando, não faça isso. E o que precisa, né, Elisa, que as pessoas precisam saber? Que essa doença é mais comum do que se imagina. Não é só pessoas que têm depressão, que cometem suicídio. Não tem uma única causa. Cada pessoa ela tem um pensamento. E é importante o quê? Autoconhecimento, gestão da emoção. Porque geralmente a pessoa que ela está predisposta a se suicidar é porque ela não tem controle das emoções dela. Ela não tem essa inteligência emocional. Né, Elisa? O que acontece foi importante tu falar, Aline, que não são só pessoas que sofrem com depressão que pensam em suicídio, né? Acontece muito alguns gatilhos como enfrentamento de conflitos, como você falou, a questão da inteligência emocional, né? Desastre, violência, uma perda, no caso desse rapaz, né, que foi a primeira namorada, né, uma paixão enorme, e aí não consegue lidar com o término da relação, né? Isso leva muitos jovens a suicidar. Por quê? Porque eles não têm um amor, uma relação própria
com o eu deles. Então eles acham que aquilo ali, que só tem aquela pessoa e é o fim do mundo aquilo ali. Ele não entende que ele é maior do que tudo isso, né? Mas assim, o que acontece muito, Aline, tem um pessoal comentando aqui. Tem uma pessoa aqui que é do Conselho Tutelar, Thalita, olha só, ela falou que sou conselheira tutelar, vejo muito isso com os adolescentes, é lamentável. Pode falar, Elisa. Tá, é uma questão muito importante, Aline, assim, da questão do suicídio, além de não se conversar em casa, e que está acontecendo cada vez mais cedo. Imagina você, um pré-adolescente, né, uma criança entre 9, 10, 11 anos, que vai entrar na puberdade. Ela está mexendo com, até comprovado neurologicamente, obviamente, né, que assim, tem várias transformações acontecendo com essa pessoa. E ela não sabe muitas das vezes lidar com isso, né? É uma coisa assim que ela não consegue lidar. E então, o apoio familiar, a questão de o pai e da mãe tentar entender um pouco como lidar com isso, vai trazer uma segurança para esse adolescente, para esse pré-adolescente. Então, quando o meu filho, ele sente uma abertura, uma confiança de poder conversar com o pai e a mãe, vai dar certo. Então, assim, mas assim, muitas famílias não falam. E aí, quando ele percebe o adolescente mais calado, esse aborrecente. Eu até falava antigamente, não falo mais, não. Que bom que a gente vai aprendendo, né? É excelente a gente aprender. Então, o que os pais fazem? O adolescente, o pré-adolescente está muito calado. Esse menino é muito calado. E não sei o quê. E fica assim, ao invés de tentar entender. Porque os conflitos nessa idade, para eles são muito grandes. Tu já percebeu, Aline, eu não sei se você já viu, ou quem é papai e mamãe aqui, vai buscar os filhos na escola, né, antes da pandemia, aqueles adolescentes num calor danado com moletom, sim. Já viu? Com capuz, parecendo sabe? Que quer se esconder de algo, né, Elisa? Se esconder e tentando se entender, porque tá mudando meu corpo, eu não tô dentro do padrão, né, tá se adaptando, então assim, não é porque ele tá com... Ele quer fazer tipo, não, ele tá tentando se entender. E você falando, então, se o pai e a mãe... Só entrando aí para mim não perder o que eu pensei aqui quando você falou do padrão, né? O mundo, ele estabelece um padrão fora do comum em relação à beleza, né? E ainda hoje, com redes sociais, essa questão da comparação, quantas curtidas eu posto ali, já fica naquela neurose, será que vão me curtir, será que não me curtiram? E isso aí vai trazendo um estresse, uma ansiedade, né? E aí, justamente o que você está colocando aí, é um conflito da sua identidade. Imenso. Né? Um conflito da identidade. E aí, o pai, a mãe, ele tem que saber fazer o quê? Ouvir. Porque o pai, ele olha muito com a lente dele. Nós olhamos com as nossas lentes. Sim, nós temos que tirar essa trave e olhar além, né? Sem julgamento. E uma coisa importante, Aline, é que assim, elas pioram a situação. Porque a gente sabe que isso vai passar, essa fase dos nossos filhos vão passar. Só que você ficar falando o tempo todo para eles, isso aí daqui a pouco melhora, banalizar, sabe? Nossa, por que você é desse jeito? Porque a gente já teve essa idade. Então, que bom que hoje temos a informação de saber lidar com isso na adolescência. Então, banalizar é muito ruim. Você, nossa, esse menino tem tudo. Você falar para o seu filho, esse menino tem tudo, fica criando problema por tudo, só você estuda, precisa de Deus, assim, você não tem Deus no seu coração, né? São comentários, gente, não se deve falar. Não vai ajudar, não vai resolver, vai piorar, porque aí ele vai pensar, se eu não tenho mesmo Deus no meu coração, então minha vida não tem sentido. Eu vou cometer o suicídio. Exatamente. Né? E é muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Eu não sei você, Aline, mas eu tive uma amiga na faculdade, a irmã dela cometeu suicídio. E foi bem triste na época. Ela era muito jovem, teve o primeiro namorado, engravidou, ficou com medo de contar para a mãe e achou que iria resolver, né? Então, numa tentativa de aborto, ela faleceu.
E aí eu tive uma outra colega que ela era depressiva, ela é depressiva, e tiveram tentativas, mas graças a Deus nunca deu certo. A questão também de tentativas, Aline, tentativas de suicídio. Tem gente que fala assim, quem quer, não tem jeito. Quem tentou uma vez, não tenta mais, não deu certo. Pelo contrário, tem um histórico muito grande de pesquisas que falam que quem tentou uma vez vai tentar de novo, vai tentar de novo. Mas, Elisa, se o adolescente, não só adolescente, gente, porque o suicídio acontece muito com idosos, né, com adulto, criança, adolescente. Então, se alguém for procurar você para falar sobre o assunto, não muda de assunto, sabe? É como a Elisa falou, não banaliza, conversa sobre isso e procura ajuda, porque nós temos centro de ajuda para isso. E é importante vocês estarem aqui, tem 23 pessoas agora presentes, para buscar conhecimento, porque isso pode acontecer em qualquer momento. Eu, quando era adolescente, eu não tinha conhecimento nenhum sobre esse assunto. Um colega da faculdade chegou até a mim e me fez um comentário. Ele falou assim, nossa, eu sou tão feio. E aí, naquele momento, eu falei assim, não, você não é feio, Rodrigo. Cada um tem a sua beleza. E eu infelizmente, eu não percebi que ele estava passando por um momento de depressão. E ele foi um colega que se suicidou. E foi muito triste. Então, isso é muito comum. Infelizmente, é muito comum. Né? E a gente tem que estar em alerta. Como que a gente tem que estar em alerta? A gente tem um canal agora, Aline. Tu já ouviu falar? Tá travando. Tá travando, Elisa. Voltou. Quando voltou? Voltou. Voltou, pessoal. É o Centro de Valorização da Vida. É uma ONG e ela existe. Inclusive, a gente teve até a possibilidade, dentro do nosso curso de psicanálise, de se voluntariar, mas é bem puxado. É bem assim, é uma coisa bem séria. Os que tem, de novo, será que é minha internet que tá uma maravilha? Mas agora tá ok, Elisa. Voltou. Tá travando um pouquinho, mas dá pra... Então, assim... Tá. Então, assim, é o número 188, que a pessoa que estiver se sentindo sozinha, a pessoa que estiver com vontade de falar com alguém, que ela quer desabafar, às vezes tem vergonha, não tem uma pessoa para lhe ouvir, ela pode pegar o telefone e ligar. Não tem a exigência de serem pessoas formadas em psicologia ou uma outra área, mas elas são altamente treinadas para estarem ali. E eu já ouvi relatos, Aline, o pessoal veio para implementar em Imperatriz, e eu participei, foi até na UF uma palestra, e eles têm relatos de histórias tão bonitas de pessoas que ligaram, conversaram com as outras pessoas e desistiram do suicídio. Olha que assim, maravilha. É de você ficar emocionado. Então, esse número é uma linha direta. Você não precisa de ter telefone, ter crédito, ter nada, é gratuito. É o 188, então, assim, Elisa? Então, e nós, né, que estamos aqui nessa busca incessante, vamos observar mais, né? Vamos observar mais. Principalmente, eu falo muito, a Aline sabe disso, os nossos jovens, né? Todos nós temos filhos, quem não tem filhos tem sobrinhos, quem não tem sobrinhos tem o vizinho. Vamos observar, porque está mais perto do que a gente imagina, né? Teve até uma pessoa aqui que está nos assistindo, Áurea, que ela falou que autoestima baixa. É um sinal, né? A avaliação negativa de si mesmo, se a pessoa não tem esperança, tem uma visão pessimista, ela tem uma ideia de fracasso, que as coisas dela não dão certo, pensamento de morte, pensamento suicida, hipocondria. Então, assim, tem vários, isso são ideias disfuncionais, que são pontos que devem ser percebidos e a gente tem que estar atento para poder ajudar. E também tem as ideias delirantes, para quem estão passando por algum problema psicológico, como a vida não tem sentido, parece que
não tô no mesmo corpo, não faço parte disso, né? Ideias também de punição, que às vezes por cometer algum erro, achar que não vale mais a pena viver, né? Ideias de catástrofe, que vai acontecer algum desastre, alguma ruína financeira. Eu lembro que quando eu morava em Goiânia, tinha um centro administrativo ali na Rua 3, direto pessoas se jogavam de lá, quando perdiam o emprego, ficavam pais desesperados. Então, assim, tem sinais, existem sinais. A pessoa que ela tá com essa ideia de suicidar, de acabar com a vida dela, ela dá sinal, gente. E quem tem que estar em alerta é a família, os amigos, as pessoas que estão próximas. Porque essas pessoas têm que ser acolhidas. Sim, e a questão também, né, Aline, que é um fator também que pode prejudicar, um gatilho, é o isolamento. E o que a gente está vivendo desde o mês de março, né? O isolamento social. Então as pessoas vão se refugiar às vezes nas redes sociais e, como você falou, tem aí um comparativo com a vida do outro, com a imagem do outro. Uma coisa que eu acredito ser bem importante, em cima do que você falou, Aline, tem um estudo que mostra que crianças cada vez mais jovens, mais crianças estão com redes sociais. Então, assim, por que rede social? Eu, adulto, tenho a consciência que se eu olho, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, se eu estou olhando o Instagram que está me fazendo mal, por exemplo, tá lá o corpo perfeito, e eu não consigo atingir, eu nem vou atingir, eu sou a Elisa e estou no meu melhor, o meu melhor é esse e aquele lá é daquela pessoa. Se eu todas as vezes entro nesse Instagram e fico olhando aquilo ali, que lá vai me massacrando. Então o que eu faço? Eu paro de seguir, mas eu tenho maturidade para isso. Exatamente. E uma criança, um adolescente que está ali em construção e que está o tempo todo tentando encontrar o seu grupo. Porque o adolescente é assim, ele está buscando como é que chama? Ali o grupinho dele, né? Ele vai se identificar com alguém. Então, com quem que ele vai se identificar? Então, rede social, pessoal, a gente sabe, nós somos adultos, nem a gente tem maturidade às vezes. Então, imagina uma criança, um adolescente, ficar se comparando o tempo todo. Então, lógico que assim, não vamos generalizar, né, Aline? Mas a maioria dos adolescentes, eles ainda estão em formação. É comprovado que o cérebro termina de se formar aos 24 anos de idade. Aos 24 anos, que termina toda a questão de formação do cérebro, todas as partes do cérebro, né? Eu não sou neurocientista, não sei falar cada parte, mas já é sabido disso. É verdade. Então, 24 anos, aí o seu filho tem 8, 9, 10, 11, 12, está lá com rede social, se comparando. Exatamente. Olhando a menina mais bonita, olhando o menino com a gatinha mais bonita. Então, a gente tem que ficar atento também e tentar evitar para que não chegue nisso, né, Aline? Exato, e tem meios para que pode evitar que a pessoa caia numa depressão, tenha esses estresse, algo que vai levar a esses pensamentos negativos, que é buscar ter um bom relacionamento familiar, né? Senso de responsabilidade com a família, isso é muito importante, né? Ter sonhos, objetivos a serem realizados. Por que o coach integral sistêmico, minha mãe até colocou aqui que ajudou muito, minha mãe já teve depressão. O coach integral sistêmico ajuda por quê? Porque ele leva a pessoa para ter um olhar sistêmico da sua vida e dar valor às pequenas coisas. É o olhar no olho, é o abraço, é estar conectado no ambiente familiar, com os amigos. A espiritualidade também é de suma importância para que esses pensamentos negativos caem por terra, né? Ter animais de estimação também é muito gostoso, você tem uma cachorrinha aí, então isso distrai o idoso, distrai as pessoas, pegam amor aquilo ali, né? A capacidade de ser resiliente, contato com a natureza, perceber, né, aquela luz do sol, pisar na grama, ficar perto de árvore, tomar um banho de rio. Então essas coisas, elas ajudam, né, a proteger as pessoas contra o suicídio.
é você dar valores às pequenas coisas. Eu estava até me lembrando de um filme aqui, Elisa, que é O Vendedor de Sonhos, né? Ah, sim, eu já assisti. Quem não assistiu, até recomendo, porque o Augusto Cury, ele escreveu esse livro, foi feito um filme também, um filme lindo, maravilhoso, sim. Que uma pessoa super bem sucedida, um empresário riquíssimo, ele não dava atenção a essas pequenas coisas, que era a família, filhos. Ele era muito comprometido com o trabalho, ele só trabalhava e ele não cumpria nada que ele fizesse com os filhos. Se era para assistir uma peça teatral, sempre tinha uma desculpa, chegava depois, atrasado, chegava em casa, a esposa, o filho estava dormindo, até que um dia ele prometeu uma viagem com a esposa e com a filha. E no momento daquela viagem, ao entrar no avião, ele disse que não podia porque tinha acabado de receber uma ligação e tinha uma reunião importante que ele não poderia perder. E aí a filha e a mãe, assim que decolou, o avião explodiu. Então ele percebeu que ele perdeu o bem mais precioso, que era a família, que era a esposa e a filha. E ele, muito milionário, ele foi viver como um mendigo. E o que o Augusto Cury quis dizer? Que as pessoas, mesmo perdendo tudo, até as pessoas que amam, é possível ela continuar a vida quando ela acha um propósito. Então ele foi viver como mendigo e o propósito dele era o quê? Fazer com que as pessoas mergulhassem no seu eu, no seu interior. Que hoje muitas pessoas não entendem isso, não se perguntam quem eu sou, por que eu estou aqui, qual é o sentido disso tudo. Não se perguntam, deixa esses pensamentos que nós todos temos, né, que é o anjinho aqui, o diabinho aqui, fica dando ouvido a esse diabinho aqui, e não procura ter esse entendimento, né, Elisa? Então, isso. Assim, isso é a realidade. Tem alguém perguntando aqui, Aline, como romper com as travas que nos impedem de viver com alegria plena? Travas, eu acredito, tu me completa aí, Aline, são crenças, né, Hugo? Eu acredito que você está falando de crenças que a gente traz desde a nossa infância, conforme no ambiente que você foi criado, os nossos pais, a gente já conversou sobre isso, eles deram o melhor que podiam na nossa criação, mas essas travas são crenças que a gente traz. E como a Aline já falou, dentro do coach, e nós como Master Coach temos, assim, sabemos disso, porque primeiro a transformação aconteceu dentro da gente, né, Aline? Essas travas são quebradas. Se você estiver disposto realmente para viver essa vida plena e quebrar essas travas, tem jeito sim. O bom, o legal é que tem jeito. Porque eu te falo, Hugo, porque aconteceu comigo. Né? Então aconteceu comigo... Travas, barreiras, crenças, exatamente. Então, aconteceu comigo, é possível. Então, quando você vive, fica mais fácil de você garantir, né? Então, são ferramentas que a gente usa e ajuda demais. Então, tem como a gente viver uma vida plena. Tem como você conseguir acordar de manhã e você, ao invés de ver o que está faltando, né, Aline? Você agradecer o que você tem, sabe? Todos os dias, Aline, todos os dias. Eu acordo, não tem um dia, a primeira coisa que eu faço é ir no quarto das meninas, primeiro vou da Bia, que é mais perto, depois da Júlia, dou um cheiro, abençoo o dia delas, sabe? E falo que amo, todo dia, porque com o marido a gente já faz ali do ladinho, né? Então quando você acorda já com esse sentimento de gratidão, já foi um monte de trava embora, sabe, Hugo? E a gente tem essa mania, né, Aline? Por que acontece essa tristeza que a gente carrega? Porque a gente tem o costume, tem o hábito, eu tô falando de nós, assim, de olhar o que está faltando, o que não tem. Às vezes no relacionamento conjugal, o que o meu esposo não faz. E aí você acaba ficando fechada e não vê o que ele está fazendo. E por que você não começa a fazer também, né? A gente às vezes espera muito o outro fazer. Vamos começar a fazer. É verdade. Né, nós desenvolvemos na nossa vida falsas crenças, né? Que nós somos insignificantes, talvez feio, talvez arruinado. Mas nós somos seres totalmente diferentes. Cada um é diferente um do outro. E é isso que nos faz único, né, Elisa?
Isso. Todos nós um dia vamos ser criticados, um dia vamos ser rejeitados ou abandonados ou não acolhidos. Aí a gente tem que falar assim, e daí? Eu não posso me abandonar e eu não posso me rejeitar. Quando a gente fala amar ao próximo como a ti mesmo, primeiro eu tenho que me amar, né? E aí, se eu procuro esse amor, eu tenho que dividir aquilo que está passando por dentro de mim. Se eu não estou entendendo esse sentimento, essa emoção que está aqui dentro, eu tenho que dividir, porque à medida que eu divido, que eu falo, que eu coloco para fora, o que eu estou sentindo, o que está passando por dentro, aumenta ainda mais o meu autoconhecimento. Porque eu começo a me perceber. E eu tenho que me perguntar, por que eu estou tendo esse tipo de sentimento? Por que esse desespero? Né? Por que eu sinto essa solidão dentro de mim? E aí, quando eu vou me perguntando, eu começo a indagar e a criticar esses pensamentos, que até o Augusto Cury, ele ensina como o método DCD, e eu passo isso para os meus coaches e faço isso também comigo. Porque nós não indagamos os nossos pensamentos quando a gente não tem autoconhecimento, quando a gente não tem inteligência emocional, a gente se deixa levar pelos pensamentos. Mas quando eu pergunto... E é importante, Aline, a gente falar também, porque assim, quando a gente fala de autoconhecimento, e eu falo por mim, às vezes é complicado você sozinho ter o autoconhecimento, se fazer essas perguntas. Eu vivi muito tempo assim, não tenho vergonha nenhuma de falar, né? Mas como é que eu faço então? Pede ajuda, sabe? Pede ajuda de verdade, porque às vezes tem coisas que você não vai conseguir sozinho, isso é fato. Tem coisas que eu tenho certeza que eu não teria conseguido sozinha, se eu não tivesse mergulhado como eu mergulhei, todos os dias numa busca constante, e com pessoas me ajudando. Então, peça ajuda, é importante demais. E voltando um pouquinho nos adolescentes, Aline, é importante, você falou da questão de uma decepção, e nós vamos passar por isso, e aí você imagina um adolescente que cresceu com aquela criação do hoje, vou dar tudo para o meu filho que eu não tive, tudo pode, tudo é permitido. E aí ele chega na adolescência, ele vai ter relacionamentos amorosos, vai ter o primeiro amor, e vai ter as decepções, é normal, vão acontecer as frustrações. Por mais que mãe, pai queiram evitar, nós não vamos conseguir, eles vão passar por isso. Então, se o seu filho veio desde pequenininho, sendo permitido a tudo, porque você não teve quando era pequeno, e a gente faz isso, né? A gente fazia isso, quem conhece, quem estuda não faz mais, quem já assistiu nossas lives não faz mais, ele vai aprender, porque lá quando pequeno ele lidou com frustração, com não, com limites, então ele vai saber superar aquele amor não correspondido, aquele emprego quando tiver 20 anos e que foi recusado, ou um vestibular que ele fez e não passou. Então, os adolescentes e jovens hoje, eles estão entrando em pânico. Tem gente aqui de escola, né? A Dilma, tem o pessoal aqui que trabalha em escola e pode confirmar isso comigo. O terceirão, os alunos ficam em pânico, porque, tá chegando o vestibular, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E aí, assim, uma cobrança muito grande de pais e mães de passa. Gente, não passou, tá tudo certo, né, Aline? Vai pro próximo, você é jovem, tem a vida inteira pela frente. Então, a gente tem que começar em casa. Eu sempre falo, o pessoal conhece nosso canal, né? Eu e o Sérgio, meu esposo, a gente tem um canal de Conexões Inteligentes. Sabem que a gente sempre fala, tudo começa em casa. E não é falando e discursando para o seu filho, é dando exemplo. Você falou, Aline, né? Esse menino não tem Deus no coração. Quem é o responsável, Aline, de colocar a sementinha e mostrar, apresentar Deus para essa criança? Nós. Exatamente. Eu falo que a maior missão que nós, como pais e mães da terra, não é ser bem emprego na empresa, não é ser o mais bonito. Nossos filhos, todos os sentidos, espiritual, sabe, intelectual. Então, a função do pai e da mãe é essa educação e esse amadurecimento intelectual dos nossos filhos, né? É a nossa função principal, viu? Depois vem o resto. E a gente vai atrás.
mas essa é a principal. Exatamente, Elisa. Os pais precisam amar, mostrar os limites, deixar que eles se frustrem, porque é natural, nós temos que lidar com essas emoções, mas sempre estando do lado, apoiando, né? Mostrando que ali ele é pertencente, que ele não está abandonado e nunca estará, né, Elisa? E a mudança do estilo de vida, desde já mostrando isso para a criança, né, através do exemplo dentro de casa, praticando esporte, fazendo uma boa alimentação, tendo um bom relacionamento. Então, isso são sementes, a espiritualidade, como você falou, são sementes que são plantadas e que lá na frente nós vamos colher de alguma forma, né? A minha avó costuma falar assim para mim: olha aí, Aline, você está seguindo os passos da sua avó. Eu, graças a Deus, porque eu vi a minha avó fazendo as orações dela com muita fé, então ela sempre tinha uma palavra de acolhimento, uma palavra de amor. E aí realmente são frutos hoje que nós temos e que vamos plantando outras sementes, né, Elisa? Multiplicando essas sementes para que a gente possa colher. E a gente precisa ter esse saber ouvir mais, Elisa. Eu costumo sempre dar ouvidos às pessoas que querem conversar, seja no salão de beleza, no lava-jato, no supermercado, porque às vezes a pessoa ela só precisa de uma oportunidade. Esses dias eu estava falando com uma menina no salão de beleza, eu fazendo as minhas unhas, e ela começou a desabafar, falando que estava muito ruim a vida dela, que ela tinha perdido os pais por conta da Covid, e que ela tinha uma mágoa muito grande da irmã dela que não acolheu. E aí eu fui falar para ela sobre o perdão, né? Porque a pessoa que guarda a mágoa, a raiva, ela é hospedeira disso, só faz mal para ela mesma, né? E aí quando eu saí de lá, ela me agradeceu tanto, ela falou assim: nossa, você falou tudo que eu precisava ouvir. Até o Hugo falou que está fazendo a campanha de São Miguel Arcanjo. E ela falou assim para mim: eu vou voltar a fazer a campanha de São Miguel Arcanjo. Eu não estava tendo ânimo nem para rezar. Eu falei assim: então começa, porque você tem um propósito aqui. E talvez as suas dores, a minha, a sua, seja algo que vai nos ajudar a ser fortes para ajudar o outro. Eu sempre penso dessa maneira. Exatamente. Nós sempre temos dores, nós temos as nossas fraquezas, nós erramos, nós temos as nossas imperfeições, mas nós não podemos nos acomodar com elas. Nós não podemos deixar o monstro, esses pensamentos negativos, dominar a gente. Quem tem que dominar eles somos nós. E nós só podemos dominar esses monstros se nós começarmos a nos ouvirmos e a nos indagarmos. Por que está acontecendo comigo? Isso está errado, eu não sou assim. Eu sou essência, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu tenho alguma coisa errada? Né, Elisa? A promessa para nossas vidas é vida em abundância, né? Assim, Aline, eu tenho percebido que quanto menos vontade você tem, é aí que você tem que fazer, sabe? Tipo, atividade física, estudar. Então, assim, igual no caso dela, né? Ela estava sem coragem até de fazer a novena. Então, assim, quando você menos tem vontade, aí é que você tem que fazer. Aí é que você tem que brigar. Porque a gente sabe que tem forças puxando para trás, mas a gente é mais forte. É verdade. A gente é mais forte e a gente vai lá e, tipo, quem manda aqui sou eu. Eu vou fazer sim. E aí, quando você começa a fazer, vai embora. Vai embora. Então, assim, é uma dica para todo mundo que está aqui também. Não tá com vontade, não tá com vontade de acordar cedo, eu preciso acordar um pouco mais cedo, eu preciso fazer uma coisa diferente. Faça, começa, mesmo sem querer, que depois vai embora. Agora a gente não pode ficar, mas quando eu tiver com vontade, acontece também, Aline, você falou muito disso, de objetivo e de propósito, né? As pessoas não têm objetivos nem propósitos, e aí elas sempre ficam esperando alguma coisa. Por exemplo, agora, quando a pandemia passar, aí acaba a pandemia. Quando parar de chover, aí para de chover. Não, quando melhorar aqui a situação na minha casa, na minha empresa. Então, sempre tem um esperando, sempre tem uma coisa ali lhe segurando. E aí o seu objetivo, o seu propósito fica onde? E a gente não pode viver sem nenhum propósito. Se você que está aqui hoje não sabe ainda qual é o seu propósito, pede para Deus que Ele vai te mostrar.
Porque eu não consigo imaginar, Aline, acordar e não ter um norte. Por que eu tô acordando? Peraí. Né? Qual o sentido? Por que eu vim? Por que o Papai do Céu me mandou para cá? Como assim, né? Então, a gente tem que ter um propósito. E é mais uma coisa que a gente precisa mostrar para os nossos filhos. Qual é o seu propósito? Entender. Ah, Elisa, meu filho tem 7 anos de idade, fala sério. Sim, o que ele gosta de fazer? Vamos lá, o que você vai fazer? Começa com um pouquinho. Então, assim, quando o seu filho está ocupado, tentando alcançar o objetivo, ele não vai ter tempo para pensar nas outras coisas. As coisas ruins que o mundo oferece. A gente sabe disso. É verdade. Ainda mais nos eletrônicos, né? Os eletrônicos lá oferecendo um montão de coisas que não é para eles. Então, qual é o nosso propósito? Tem muito adulto perdido ainda. E é uma das coisas que a Aline até falou, e o coach ajuda muito, é você descobrir o seu propósito. Qual é o seu propósito? Eu, até uns anos atrás, eu não sabia qual era o meu propósito. Eu sempre soube, desde pequenininha, que eu queria ser mãe, e me tornei mãe. E é a melhor coisa, eu falo hoje, que eu exerço na vida, assim. Então, ser mãe e ajudar outras mães. Isso eu sempre soube, mas eu não tinha muito claro isso. Qual é o meu propósito? Propósito. Então, assim, o coach ajuda muito. Você descobrir qual é o seu propósito. É verdade, Elisa. E viver sem propósito não dá. É verdade. Tem gente que não entende, critica porque não conhece, né, o coach integral sistêmico, mas realmente o coach integral sistêmico é um divisor de águas na nossa vida. Realmente se aprofundar, se amar, ter um outro olhar, um novo olhar. É como se fosse um renascer, né, Elisa? A gente começa a sonhar novamente, sim, a ter foco, a ter objetivo, buscar alta performance, buscar a nossa melhor versão, sair da zona de conforto, né, Elisa? E isso é maravilhoso. Isso. A gente fala disso porque a gente quer isso para todo mundo. Não é só para mim, não é só para Elisa. É para todos nós. Uhum. Deus realmente ele deu uma vida abundante, só que a gente fica interligada a outras coisas que fogem do nosso propósito. Como eu falei do milionário que acabou com o mendigo. Dinheiro não é tudo, sucesso não é tudo. Não adianta você ter dinheiro, ter sucesso se você não sabe viver. A gente tem que saber viver, tem que aproveitar os momentos, os pequenos momentos da nossa vida. Com amor, com paz, buscar paz interior, né? Não precisa de muita coisa para ser feliz, né, Elisa? Não precisa. Quantos atores, né? A gente pode olhar aí quantos atores, empresários, multimilionários e que cometeram, né, Aline? Então, não adianta você achar, lógico, buscar uma qualidade de vida melhor, a gente merece ter uma qualidade de vida melhor, mas que não seja seu objetivo, né? Só isso. Exato. Porque você pode olhar, entra na internet, quantas pessoas, atores, principalmente de Hollywood, que se suicidaram e a gente olhava nas telinhas, era o bam, né? Então, a gente tem que ter aquele algo a mais, aquilo que a gente nasceu para ser, né? Principalmente, ter uma espiritualidade, uma vida de intimidade. Exato. Independente da religião, eu sei que todos que estão aqui acreditam sim em alguma coisa, né? Independente da religião, tem um ser superior, no nosso caso Deus é o que conduz as nossas vidas, então você tem que ter isso muito forte. É um dos pilares que a gente trabalha, né, Aline? O pilar espiritual dentro dos 11 que a gente está trabalhando, né? É verdade. Então, a gente consegue sim trabalhar todos os pilares, a gente consegue sim. É fácil, Elisa, Aline? Não, é uma luta constante e diária, né, Aline? A gente sabe, né? Exato. É uma luta constante. Mas se você decide que vai ser feliz, vai ser feliz. É verdade. Obrigada, a Dilma, ela tá elogiando aí a live. Olha só. Quais são os 11 pilares? Vamos aí, espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, profissional, emocional, diga aí, intelectual, financeiro e o emocional, que eu acho que tu não falou. O espiritual eu falei, né? O emocional, que é o último. Emocional. Isso. Emocional, são 11. Saúde, acho que eu não falei saúde. Saúde. Esses são os 11 pilares.
Bom, nós estamos aqui, né, Elisa, porque nós nos preocupamos com a vida de cada um de vocês. Cada vida, ela importa. Cada vida, ela é muito importante para nós. E a gente tem esse propósito que é de ajudar pessoas, transformar vidas. E você é insubstituível, você tem um valor imensurável, né, que faz parte desse mundo tão grandioso. Então, se você tem esse pensamento de morte, esses pensamentos que estão te levando a isso, procura ajuda. Eu e a Elisa, nós estamos aqui também, se quiser conversar sobre isso, no que a gente puder ajudar, nós vamos ajudar, né, Elisa? E como ela falou, também tem o Centro de Valorização da Vida, também tem o CAPS, que funciona em todas as regiões aí do Brasil, com profissionais qualificados, psicólogos, psiquiatras. Vamos cultivar, né, o amor ao próximo, a compaixão, estar presente e buscar dentro de nós o nosso melhor, né? A nossa essência que vem de Deus, que vem do Criador. Então, é isso. Se existem esses pensamentos, tem algo errado, não dê voz a isso não. Vocês podem vencer isso aí. Muitas pessoas venceram e todos vocês também podem vencer. Vocês são vencedores. Acreditem, e nós somos amantes da vida. Eu e você ama a vida. Nós nascemos para amar a vida e usufruir dessa vida em abundância. Você quer deixar um recado? Temos 2 minutos, Elisa. Ai, obrigada, Hugo. Obrigada. É isso aí, pessoal. Agradecer, Aline, agradecer seu convite, agradecer por essa oportunidade de contribuir com todas essas pessoas que estiveram aqui na live, que estão aqui na live com a gente, e que vocês levem realmente a sério o que a Aline falou, que a gente nasceu para ser feliz. E o que for diferente disso não pertence a nenhum de nós, a nenhum de vocês. Então, estamos aqui à disposição e vamos olhar mais pra gente e olhar lá pra cima, que tem tanta coisa boa pra gente viver ainda, tanta coisa boa, tanta coisa boa. E se tiver doendo alguma coisa, é só buscar ajuda. Sempre vai ter alguém para ajudar você. E aí, quero desejar vida em abundância e vida muito bem vivida para cada um de vocês que estão aqui com a gente, que estiveram com a gente, prestigiando, né, Aline? E para você, minha amiga, que é um ser humano de luz, que eu amo muito, você sabe disso. Elisa. Obrigada pelo convite, obrigada por trazer sempre palavras que me enchem de vida também, você sabe disso. E que Deus te abençoe cada dia mais. Eu que agradeço a sua presença, você sempre é aberta, né, Elisa? E, gente, adoro tomar um cafezinho com essa mulher aí, cura qualquer coisa. Ai, que saudade. Então, assim, estar com amigos é muito bom. Nós temos os tesouros, né, que são as amizades, que é maravilhoso. Então, cultive as amizades, vai tomar um cafezinho, comer aquele pão de queijo, que é bom demais. E curta a família, né, Elisa? É isso aí. Curtem a família. Agradeço também todos que ficaram aqui até o final da nossa live, né? Gratidão. Que Deus abençoe a vida de vocês de forma extraordinária. Que possamos ter tocado aí o coraçãozinho de vocês. Que vocês tenham assim, uma noite tranquila, cheia de paz e muito abençoada. Olha, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Beijão, Elisa. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Aline. Tchau.